A doutora Manuela Jordão, que é odontopediatra. Essa entrevista está disponível no nosso site, costaazulfm.com.br. E hoje conversaremos com a doutora Isabel Moté, pediatra. Vamos falar sobre a saúde física das crianças, né? Conversamos com a doutora Manuela sobre a saúde bucal e hoje falaremos sobre a saúde física. Hoje nós não estamos numa live ao vivo, mas estamos gravando esse programa e em breve você conseguirá, através das nossas redes sociais, acessar o vídeo dessa entrevista e também essa entrevista pelo nosso site, costaazulfm.com.br. Bom dia, doutora Isabel Moté, muito obrigada pela sua disponibilidade em esclarecer algumas dúvidas da nossa audiência. Muitas pessoas têm muitas dúvidas em relação a várias coisas das crianças, principalmente os pais de primeira viagem. Muito obrigada, bom dia. Bom dia a todos. É uma enorme satisfação estar aqui presente e poder de alguma forma estar contribuindo com esses esclarecimentos a respeito da saúde das nossas crianças. Vamos começar com uma questão seguinte. A criança, ela precisa de uma rotina, né? A gente vê essa nossa vida corrida, os pais e as mães hoje em dia têm que trabalhar para ajudar no montante financeiro da família, na renda familiar. E as crianças hoje em dia às vezes se veem sem aquela rotina do tomar café naquele horário, almoçar naquele horário, tomar banho naquele horário, fazer o dever da escola naquele horário, brincar em determinados momentos. Então a criança ela passa também por uma adaptação bastante ruim, porque essa questão da rotina influencia e muito na vida da criança. É verdade isso, doutora? O quanto a rotina é importante na vida da criança? Sim, Carla, é muito importante e eu diria até que essa rotina ela deve ser estabelecida desde o momento da concepção, ou seja, desde o intraútero, no horário da mãe descansar, repousar, né, na questão da alimentação da mãe. Tudo isso traz influências para o bebê. Falando também sobre a saúde mental, quer dizer, uma gestação tranquila, ambientes que não sejam conturbados, enfim, tudo isso causa uma interferência no desenvolvimento desse bebê. E obviamente que essas fases se sucedem à medida que a criança nasce e vai se desenvolvendo. E cada fase tem a necessidade da sua rotina, seja do momento da amamentação, com tranquilidade, até o momento em que começa a introdução dos outros alimentos. Essa rotina, ela, por exemplo, o que ela pode influenciar na vida adulta da criança, por exemplo? Essa falta de rotina na infância, na primeira infância, enfim. Em primeiro lugar, na questão nutricional. Porque uma rotina estabelecida de alimentação saudável nos horários corretos, vai propiciar uma alimentação saudável, obviamente, e a questão nutricional também, em consequência disso. E falamos também da saúde mental. Claro, uma criança necessita, para dar um exemplo, ser mais clara, necessita de determinados horários de sono. Então, dependendo do horário que ela durma, que ela vá dormir, que ela acorde, isso também gera grande influência no desenvolvimento físico e mental. Sobre essa questão da nutrição e da alimentação, né? Isso aí, hoje em dia, muita gente fala sobre isso, adultos falam sobre isso, tem aí blogueiros, enfim, as pessoas nas redes sociais falando do que é bom para comer, o que não é bom para comer, enfim. Hoje em dia, a questão da comida está em evidência, né? Enfim, em todas as plataformas. Muitas pessoas têm dúvidas, principalmente os pais de primeira viagem, do que dar para a criança comer. Por exemplo, na fase bebê, em que você dá aquela sopinha com legumes, aquela carninha, aquela coisa. Os pais têm mania de bater, inclusive, no liquidificador. Como é que funciona isso? É necessário bater no liquidificador? Não é necessário? Vamos aqui falar sobre a importância do aleitamento materno. Havendo a possibilidade, a mãe deve amamentar o seu bebê exclusivamente ao seio até os 6 meses de vida. Porém, em algumas situações, na maioria delas por necessidade de retorno ao trabalho antes desse período, se torna necessária a introdução de outros alimentos. Esses alimentos devem ser introduzidos da maneira correta e na consistência e na variedade também correta, porque é isso que vai fazer com que a criança tenha mais facilidade no futuro de aceitar todos os tipos de alimentos.
Então, hoje se sabe que a necessidade do alimento está inteirinho, ou seja, no começo é oferecido na forma de papa, uma papa bem amassada, estimula a mastigação, estimula o desenvolvimento da musculatura da face, contribui com o desenvolvimento da fala, inclusive. Então, não se deve mais liquidificar nenhum tipo de alimento. Tá, não bater no liquidificador de jeito nenhum. Dá amassadinho rusticamente amassado, não, né? Não bater no liquidificador, amassar, ralar. Então, isso depende da idade da criança. Por exemplo, por volta de 8 meses de idade, o alimento já deve ter uma consistência que a gente chama de fase júnior, que já é picadinho, pequenininho, pequenos pedaços, bem desfiado. Isso facilita a aceitação da criança. Nessa primeira infância, falar sobre o sal e o açúcar, né? Os protocolos mudaram aí? Os protocolos mudaram em relação ao açúcar 0 até 2 anos de idade. Em relação ao sal, inclusive, é uma questão interessante, mudou-se a nomenclatura da papa. Antigamente a gente falava, vamos introduzir a papa salgada. Hoje nem se fala mais isso. Exatamente para que não dê a impressão de que salgada significa colocar sal. Então hoje se fala, vamos introduzir a papa principal, que é de legumes, verduras, ou carboidrato, proteína, enfim. Mas é sem o sal apenas do alimento. Tá. A pergunta também que se faz é porque, por exemplo, a laranja, ela tem bastante açúcar, né? E principalmente quando é feito o suco da laranja, aí que o açúcar, né, aflora. Mais do que você comendo a fruta em si. O açúcar que você diz, doutora, é esse açúcar industrializado, né? O açúcar das frutas ainda é bem-vindo para as crianças? O açúcar industrializado, e você tocou num ponto muito importante, que inclusive houve uma mudança no protocolo. Há alguns anos atrás se introduzia a fruta, principalmente na forma de suco. Hoje, não mais. A introdução do alimento, da alimentação complementar, ela toda deve ser feita na forma de papa, como eu falei, amassadinha, oferecida na colher. E isso inclui as frutas. Agora vamos pular um pouquinho lá mais para os maiorzinhos, né? Lá pelos 4, 5, já começa aí. Como oferecer e quantas vezes devemos oferecer e como devemos oferecer, por exemplo, alimentos que a criança não aceita muito bem. Geralmente são legumes e verduras. Como tentar introduzir, lógico, essa criança aí já não tem, vamos dizer que ela não tem um histórico de mães e pais, mas às vezes, inclusive, mães e pais que comem verduras e legumes sentem dificuldade das crianças, dos seus filhos, se alimentarem com esses vegetais e com esses legumes. Como fazer para introduzir essa comida de verdade, essa comida saudável nas crianças? Bom, então nós vamos voltar ao que você falou sobre a necessidade da rotina das crianças. Esse trabalho ele deve ser iniciado desde a introdução dos alimentos. Então, quanto mais você oferece alimentos variados para a criança, alimentos saudáveis, mais essa criança tem facilidade de desenvolver uma alimentação saudável no futuro. Mas suponhamos que esse trabalho não foi feito ou não se conseguiu fazer, ou não havia uma conscientização e essa criança hoje é uma criança altamente seletiva, come pouco tipo de alimento. É um trabalho que requer muita paciência e disciplina, inclusive, porque você precisa ir fazendo o processo de reeducação da alimentação. Então, oferecer para a criança tudo aquilo que é saudável e insistir para que ela aceite e não haver a substituição. Porque na maioria das vezes, pela própria angústia do familiar ou pela correria do dia a dia, se acaba substituindo. Se insiste um pouquinho, a criança não quer, então acaba se oferecendo o que a criança quer. E aí que está o grande erro. Tem que insistir naquilo ali e ela perceber que não vai ter outra opção senão aquela, né? É exatamente isso. Outra questão também que a gente precisa falar e as pessoas estão consumindo bastante, a gente sabe que a questão da validade do suco, por exemplo, você na lancheira da escola, né? Você manda aí o lanchinho da escola da criança e aí você quer colocar um suco, às vezes natural, um suco de abacaxi, um suco de maracujá, um suco de laranja, mas você não sabe se, por exemplo, aquela escola vai refrigerar de forma correta aquele suco natural que precisa, porque não tem conservantes, precisa de refrigeração. E aí você acaba optando por aqueles sucos industrializados de caixinha. Vamos falar sobre esse suco que é tão ruim, né, do que os refrigerantes, né? Dizem por aí. É isso, doutora? Sim, é isso mesmo.
Eu tenho inúmeros casos de pacientes que desenvolvem, inclusive, um aumento do índice da taxa de açúcar do sangue, que é a glicose. Essa glicose ela fica alta e quando eu faço a retirada dessas bebidas prontas, a taxa cai bastante. Isso é muito claro no dia a dia, a gente vê. E deveria ser um trabalho conjunto, né, da família e da escola, exatamente para facilitar a mãe de levar esse tipo de alimento. Infelizmente, hoje, pela praticidade do dia a dia, como eu falei, pela correria, se faz a opção de todo tipo de alimento industrializado, principalmente para o lanche da escola, e isso está errado. Às vezes até o próprio medo dos pais, né, de, por exemplo, oferecer alguma coisa ruim que esteja passada naquele momento da lancheira. Então é importante as escolas e os pais estarem atentos a esse tipo de coisa, para você não prejudicar a alimentação do seu filho. Doutora, eu quero passar para uma outra questão que é muito importante, que é a prevenção, né? Prevenir, a gente sempre está batendo nessa tecla que prevenir é sempre melhor que o tratamento, e vamos falar sobre as vacinas, né? O quão importante é essa prevenção nas crianças através das vacinas. Aí a gente vê a poliomielite, que deixa a pessoa realmente paraplégico, a gente vê a meningite, que deixa sequelas aí a vida inteira e às vezes leva até o óbito. Doutora, fala pra gente sobre essa questão. Bom, nós temos aí um exemplo muito claro, atual, que a gente está passando, que é a questão do sarampo, uma doença que já estava sob controle aqui no nosso país e está voltando, e a única maneira de você prevenir é através da vacinação. Por isso, atualmente, essa campanha que está acontecendo. Então, isso deixa muito claro para a população que a única forma de se prevenir uma doença é vacinando contra aquela doença. Infelizmente, a gente também vê uma desinformação muito grande. As famosas publicidades fakes, digamos assim, né? Em que as pessoas passam uma orientação errada. Isso tem trazido alguns transtornos. Muitas mães deixam de vacinar os seus filhos contra determinadas doenças por medo dessas vacinas. Gente, nós temos que ter medo da doença. Doença mata. Exatamente. E aí, eu gostaria de falar sobre o calendário do SUS em relação a isso. São 9h52, eu converso com a doutora Isabel Moté, pediatra, sobre a saúde física das crianças. Sobre o calendário do SUS. Isso é uma dúvida constante, assim, entre amigas que têm filhos, e aí conversando com elas, falando sobre isso. Muitas pessoas, por exemplo, né, eu vou pontuar na meningite, né, que é uma doença extremamente agressiva. Ela, se não levar ao óbito, ela pode deixar sequelas gravíssimas durante a vida inteira e pode ser prevenida, né? A gente vê aí no calendário do SUS, a única vacina disponível pelo SUS é a meningite tipo C. E a gente vê outros tipos de meningite, como a B, a ACWY. Infelizmente, essa ACWY e essa B, elas são da rede particular, elas são pagas, né? Elas não estão disponíveis no SUS. Mas é importante a gente falar que, e o SUS diz que a ACWY tem mais incidência na América do Norte, a B tem mais incidência na Europa, mas isso não vale para o nosso país, porque o nosso país é um país turístico, o nosso estado é um país turístico, a nossa cidade é uma cidade turística, e a gente está em contato com diversas pessoas de todos os lugares do mundo. Fala pra gente sobre a importância de quem puder, claro, financeiramente falando, puder dar essas vacinas, o quão importante elas são. Em primeiro lugar, eu vou mais uma vez focar na importância da prevenção. Então, muito mais economicamente falando, em todos os sentidos, é mais importante se prevenir, é mais fácil se prevenir do que se tratar e se curar quando existe a possibilidade de cura. Então, assim, nos países desenvolvidos, países do primeiro mundo, isso fica muito claro, eles sabem o custo de cada doença e se investe pesado na prevenção. Por isso, existem todas essas vacinas disponíveis, porque se sabe que uma pessoa, uma criança que pegue uma doença dessa, que tem uma meningite, ela pode ficar sequelada, se não vier a óbito, ela pode ficar com sequelas. E são consequências para uma vida inteira. Então, assim, vacine o seu filho sempre que for possível. Existem vários tipos realmente de meningite e à medida em que acontece uma vacinação em massa contra uma determinada doença, uma determinada bactéria, foi o caso da meningite C, a tendência natural é que essa doença deixe de existir ou diminui muito a sua incidência, o número de casos, né, que existem aqui no país. E por isso as outras meningites começam a aumentar, porque as crianças estão descobertas contra essa doença.
A meningite B, por exemplo, ela é muito prevalente nos adolescentes, ela acontece com mais frequência, porque os adolescentes eles têm um contato muito íntimo, começa a fase do beijo, do contato físico próximo. Então, as crianças, pelo contato de creches, de escolas, e os adolescentes são mais suscetíveis, eles têm maiores riscos de adquirirem essas doenças. Então, se for possível, vacine o seu filho e o proteja. Às vezes a gente gasta com tanta coisa supérflua, né? E a gente deixa de, por exemplo, fazer a prevenção nesse sentido das nossas crianças. Doutora, indo para outro assunto, muito importante sobre a prevenção de acidentes. A maioria dos acidentes acontecem no ambiente de casa, no ambiente familiar, é isso? No ambiente doméstico. Esse assunto é muito importante, se fala pouco sobre prevenção e depois que o acidente acontece, né, é uma coisa, na maioria das vezes, muito dramática para a família. Sim, a maioria dos acidentes eles acontecem dentro da própria casa. Uma casa segura, ela deve ter alguns cuidados básicos. Inclusive no site da Sociedade Brasileira de Pediatria se fala muito sobre isso, sobre o que seria uma casa segura. Mas basicamente assim, vamos falar sobre ambientes. Cozinha a gente sabe que é a área de maior risco para as crianças, então é um local em que desde pequenininhas as crianças deveriam já ser acostumadas a serem mantidas fora do ambiente da cozinha. Porque aí ela já cresce entendendo que ali não é um local adequado para ela. Nós temos muito risco, são cabos de panela virados para fora, é o fogão, o forno que tá ligado, é o acesso a facas, a outros tipos de objetos de risco para a criança, e eles são muito rápidos, isso que precisa ser entendido. Eles são de uma velocidade incrível, você olhou para um lado, já aconteceu. Material de limpeza sempre mantido no alto, fechado, medicamentos principalmente. Muitas vezes se acha que a criança não tem capacidade de abrir, abre. Nos Estados Unidos, por exemplo, os medicamentos infantis todos têm uma tampa de segurança. Aqui no Brasil a gente já tem, com muitos laboratórios fazendo isso, tampas de segurança em que as crianças não são capazes de abrir, exatamente para minimizar esses riscos. Mas, assim, pensem, material de risco para a criança, mantenha no alto, mantenha armários trancados. E a outra questão também, os acidentes de trânsito, né, que matam muitas crianças também. Isso é um outro fator importante que deve ser trabalhado desde pequenininho, a educação no trânsito. Ensinar uma criança a entender o que é um sinal, ensinar a criança o que é uma faixa de pedestre, como atravessar uma rua, a questão do uso do celular, que é uma coisa que hoje a gente tem que falar muito sobre isso. As crianças, os adultos estão muito distraídos utilizando tela nas situações mais diversas, e isso aumenta muito o risco, tanto da desatenção que gera do adulto em relação à criança, quanto da criança que fica desatenta ao meio. Então isso é uma coisa muito atual e precisa ser falado. E o transporte dessas crianças nos automóveis. Nós vemos constantemente, isso a cada semana, crianças que são seriamente afetadas por algum acidente de trânsito por não estarem sendo transportadas da maneira correta, na devida cadeirinha. Essa questão dos smartphones é uma pergunta do nosso ouvinte aqui. Falou, quanto tempo eu devo deixar meu filho utilizando os smartphones? Porque hoje em dia, realmente, eles estão numa geração diferente, né? Não tem jeito, eles vêm e já sabem mexer assim com toda a habilidade, né? Com 2 anos de idade já está com aquela habilidade danada no smartphone, enfim. Por quanto tempo pode-se deixar a criança utilizar aquele smartphone? E como, por exemplo, baixar um pouco a luz da tela, o volume? O que a senhora indica nesse sentido? No site da Sociedade Brasileira de Pediatria também tem um artigo falando sobre isso, uma orientação aos pais, que é muito interessante. Mas assim, resumindo, hoje o que se orienta é que tela 0 até 2 anos de idade. A gente não vê isso, né? A gente vê bebê de 6, 7, 8 meses, os pais mostrando desenhos, filmes, enfim, na tela do celular. E hoje a orientação é essa, até 2 anos, 0 tela. A partir disso, por pouco tempo, meia hora, 2 vezes ao dia. E nas crianças maiores, que seja feito um intervalo a cada 20 minutos de uso de tela. E lembrar da iluminação. A tela, ela vem uma iluminação que vem de dentro para fora. Não é o correto, não é adequado. Então, sempre ter uma iluminação indireta.
Ou seja, estar com a luz acesa do ambiente. Exatamente. Enquanto aquela criança estiver utilizando o smartphone. Não deixar tudo apagado. Nunca no escuro. Para não forçar, inclusive, os olhos, né, da criança. Muito bem. A outra questão também, para a gente finalizar a nossa entrevista de hoje, que já estamos aqui rapidamente, uma pergunta de ouvinte também falando sobre refluxo. Isso é muito recorrente nas crianças, né? Essa questão do refluxo. Como agir nessa situação? Muito interessante essa pergunta, até a nível de esclarecimento, porque isso é uma questão que gera muita angústia para os pais. Eles chegam dizendo, meu filho está com refluxo, eu preciso tratar, preciso de um remédio, bom, enfim. E existe uma confusão muito grande entre doença do refluxo e o refluxo fisiológico. O que é isso? O refluxo fisiológico é aquela regurgitação que todo bebê apresenta, uns mais e outros menos. Então, assim, tenha um pouco de cuidado com comparar com o filho do vizinho. Na prática é isso. Mas todas as crianças regurgitam. E essa regurgitação, esse refluxo fisiológico, ele é normal, não requer, não necessita, não precisa de nenhum tipo de tratamento. Algumas vezes só com medidas posturais, ou seja, evitar balançar a criança depois das mamadas, evitar estar trocando a fralda, porque na hora que você dobra a perninha você aumenta a pressão dentro do estômago e a criança regurgita com mais facilidade. Mas o bebê que tem refluxo fisiológico, ele ganha peso normal, ele é um bebê sorridente, ele é tranquilo, ele dorme bem e nada acontece. É diferente da doença do refluxo. A doença do refluxo, a criança tem muita irritabilidade, ela chora o tempo todo, ela não consegue dormir direito, ela não ganha peso, é uma criança que você olha e você vê nitidamente que ela não está saudável. Entendi. E aí é preciso consultar o especialista, o pediatra, para o melhor tratamento, né? Nesses casos, o bebê tem que ser levado para a avaliação e ver se há necessidade ou não de remédio. Vamos lembrar que remédio tem o lado bom, mas tem um efeito colateral. Então, vamos evitar usar remédio desnecessariamente nas nossas crianças. E sempre que for usar medicamento, consultar o especialista, o pediatra, para fazer o melhor uso do benefício do remédio. Sim, né? Inclusive pela dosagem da medicação, que a gente vê muito erro por aí. E isso é uma coisa muito séria. Automedicação é uma coisa muito séria. Ninguém deveria, nem para uma dor de cabeça, né, doutora? Às vezes você vê muitos adultos se automedicando o tempo inteiro por causa de dor de cabeça. Eu estava vendo uma matéria sobre isso ontem. Impressionante a quantidade de analgésicos que o adulto utiliza. E não tem noção do efeito que isso pode causar para o fígado. Lá na frente vai ter uma lesão no fígado, algum problema, e não vai relacionar esses remédios que foram tomados indevidamente. Exatamente. Doutora Isabel Moté, muito obrigada pela sua presença aqui no Passando a Limpo. Foi bastante esclarecedora a sua entrevista para todas as mamães de primeira, de segunda, de terceira viagem. Enfim, sanar algumas dúvidas e sempre batendo naquela tecla da prevenção, né? É sempre melhor que o tratamento. Muito obrigada pela sua presença aqui no Passando a Limpo. Agradeço pelo espaço, me coloco à disposição de pessoas que tenham dúvidas. Eu tenho uma página no Facebook e qualquer coisa pode ser colocada lá que eu respondo. Com todo carinho e prazer. Muito obrigada por dia. Ok. Então, conversamos aqui com a doutora Isabel Moté. Essa entrevista vai estar disponível daqui a pouquinho no nosso site, costaazulfm.com.br. E na sexta-feira receberemos a doutora Flávia Castro. Ela é psicóloga infantil e vamos falar sobre a saúde mental das crianças, sobre essa questão do bullying nas escolas, que hoje em dia é bastante recorrente. A gente precisa muito falar sobre isso, sobre a saúde mental também das nossas crianças. Muito obrigada pela sua audiência. Passando a Limpo volta sexta-feira às 9h40 da manhã. Até lá. Tchau, tchau.